Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula da Engenho Treinamentos. Independente do horário ou fuso horário que você esteja assistindo essa aula, meu nome é Victor Parames, sou engenheiro mecânico automotivo e continuamos aqui nosso curso de paquímetro de barba, cabelo, bigode e cenário completamente mudados. A barba nem tanto, mas vamos lá. Então, na última aula a gente falou sobre a escala em milímetros e nas resoluções de 0,05 milímetros e 0,02 milímetros. Hoje vamos entrar no nosso mundo de polegadas. Existem pessoas que têm mais dificuldade nesse tema e existem pessoas que têm mais facilidade. Uma coisa é clara, é importante que você aprenda sobre isso, porque dependendo da área que você for trabalhar, você vai usar as medidas apenas em polegadas. Então, parte de tubos, principalmente tubos, perfis, você vai trabalhar com polegadas. Isso mesmo no mercado nacional, tá? Você vai trabalhar com polegadas, me vê um tubo de 1 polegada de diâmetro, tá? E por aí vai várias outras medidas. Mas o importante então é você analisar, porque não adianta nada você medir em milímetros e pedir em polegada. Pode ser que o vendedor ele tenha essa agilidade na conversão direta, em milímetros e polegadas, ou não. E se por acaso ele olhou e converteu e te passou a medida, ele vai te passar a medida em polegadas. Se você tiver dificuldades, você pode acabar aceitando, achando que está certo e acabar errando. Você pode conferir. O ideal é você saber. Você já mede em polegada e você já manda o valor que você quer em polegada. Beleza? E aí é uma coisa extremamente importante, extremamente usual. Afinal, a polegada está muito presente na nossa vida da unidade internacional. Ok? Então, sem enrolações, vamos ao que interessa. Se você tiver dificuldade, é normal. Se você tiver mais facilidade, também é normal. Já tive diversos alunos que tiveram muita dificuldade em milímetros e bastante facilidade em polegadas e vice-versa. Eu sou do grupo que teve facilidade em milímetros e dificuldade em polegada. Não sei se é porque eu não aprendi direito, não me ensinaram direito, eu sei que eu tive dificuldade. Mas aprendi e hoje eu quero passar este ensinamento para vocês que eu nunca tive, tá bom? E diversos amigos meus descobri também que nunca tiveram. Beleza? Então, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre a resolução. Então, temos aqui polegadas de diferente. No milímetro, a gente tem a escala móvel na parte inferior e a escala fixa na parte superior. Aqui é ao contrário. A nossa parte móvel fica na parte superior e a fixa na parte inferior, ok? E aí, como que é feita a divisão? A parte de cima, ela tem... e isso daqui a gente vai estar trabalhando na resolução de 1 para 128 polegadas, ok? Essa é a resolução. Essa resolução aqui... Esse giz está de sacanagem comigo. Então vamos lá. 1 para 128 polegadas. Isso daqui é o equivalente, né? Sempre que você tiver essa resolução, será um paquímetro com a resolução de 0,05 milímetro. Então, quando você pegar um paquímetro com a resolução de 0,05, a resolução em polegadas vai ser 1 para 128 milímetros, beleza? Então, é essa aqui que eu vou explicar para vocês agora. Então, escala móvel, ela vai ter 8 divisões com o destaque no 4, então a gente tem o 0. Aqui vai ser o destaque no 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui só é o fim da parte metálica, beleza? E já na nossa escala móvel, eu não vou fazer na proporção certa aqui, tá? Mas teremos 16 divisões. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou dar um destaquezinho aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aqui vem o 1. Então, deixa eu pegar o resto do giz aqui. Então, vamos lá.
Esses dias quer ficar no chão. Então vamos lá. Primeiro a nossa escala fixa. Então a gente vai ter, aqui é o nosso 0 e aqui é o nosso 1, ou seja, 1 polegada. Seria a nossa parte inteira, o nosso valor cheio. Então, 0 polegadas tem as 16 divisões até chegar em 1. E aí, o que quer dizer isso daqui? Segue a mesma lógica da nossa unidade de medida, da nossa unidade de milímetros. Quer dizer que esse espacinho aqui está dividido em 8 partes. Ou seja, isso daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. E então, vamos por partes. Vamos primeiro analisar a escala fixa. A escala fixa a gente tem 1 polegada. Vocês perceberam que existem esses destaques, que eu fiz esses destaques? E quando você vai pegar um paquímetro, esses destaques também existem. Que é o quê? 1 polegada cheia, ele está te mostrando as divisões secundárias, digamos assim. Que seria 1, 2, 3, 4. Ou seja, 1 polegada dividida em 4 divisões. Então a gente tem aqui 1/4 de polegada, ou seja, 1 polegada dividida em 4. Aqui, ó, 1, 2, ou seja, 2/4 de polegada. Tá? Vou colocar a polegada aqui do lado, ó, polegada. Esse terceiro, ou seja, ó, 1, 2, 3, 3/4 de polegada. E aí, se você já trabalhou com tubos, até mesmo não tubos, necessariamente tubos de usinagem, mas tubos hidráulicos, conexões, você trabalhou com essa medida em polegada. Ah, me veio uma conexão de 3/4, veio uma conexão de 2/4? Não, mas veio uma conexão de 1/4. Vitor, o que é 2/4? Se a gente for para... Esqueci meu apagador aqui. Nossa, ficou horrível. Se a gente for para medida... Nossa, caguei tudo aqui. Se a gente for usar a matemática, 2/4, a gente consegue, de polegada, a gente consegue simplificar. Afinal, os dois são múltiplos de 2. Então, 2/4 é a mesma coisa que sendo 1 sobre 2. Ou seja, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, eu dividi para simplificar. Então, a gente chega na simplificação. Então, a gente tem meia polegada. Ou seja, e existem inclusive paquímetros que o meio ele também é levemente diferenciado. Ok? Então, temos 1/4, 2/4 que seria o nosso meio, 3/4 e 1 polegada, beleza? Aí nas divisões menores, vocês estão vendo aqui, ó, que eles também destacam os intermediários aqui. Então mesma coisa, então a gente tem 1/4, aqui seria 1/4, ó, dividido por 2, tá? Ele está dividido em duas partes aqui. Então, isso aqui é 1/4, 1/4 dividido por 2 dá 1/8. Então, deixa eu puxar aqui uma setinha. Isso daqui é o quê? 1/8 de polegada. Que seria o quê? 1/4 de polegada dividido por 2, seguindo os princípios matemáticos, temos que vai ficar o quê? Aqui é a mesma coisa que 2 sobre 1, passa dividindo, 2 vezes 4, 8, temos 1/8 de polegada. Então, essa minha medida aqui é 1/8 de polegada. Então, temos 1/8, 1/4 é o quê? 2/8. Se a gente seguir essa mesma regra aqui, a gente tem que 2/4, aqui seria, então vai, 1/8, aqui é a mesma coisa aqui, 2/8, tá? 2/8 de polegada. Se a gente dividir por 2, o 2 vai virar 1 e o 8 vai virar 4. Ou seja, temos 1/4 de polegada. E é assim que vai seguindo o jogo. Então temos 2/8,
1 oitavo, 2 oitavos, ou seja, 1 quarto, 3 oitavos, 4 oitavos, se dividir dá de novo meio, 4 oitavos, 5 oitavos nesse daqui, 6 oitavos, se simplificar, dividir por 2, o 6 vira 3 e o 8 vira 4. 6 oitavos, ó, 6 sobre 8, tá pegando na câmera, é igual a, o 6 vai virar 3 e o 8, vai virar 4. Beleza? Sempre lembrando de colocar o polegada. Parece besta toda hora eu ficar riscando, mas é muito importante que vocês tenham isso em mente, porque assim que vocês realizarem uma medida em polegada, vocês têm que colocar, porque senão vai ser mais 3 quartos o quê? Fica sempre isso. Aí fala, mas é óbvio, a pessoa vai olhar e vai saber, é 3 quartos, se é 3 quartos é polegada, eu estou trabalhando com polegada. Se engana você. Eu já recebi medidas escritas à mão, de tubos e tal, que a letra da pessoa era tão garrancho que o 3 quartos estava aparecendo 34. E aí você quer um tubo de 3 quartos, vai vir de 34 milímetros. É absurda a diferença, tá? Então tenham isso em mente, sempre escrevam a unidade de medida. É que nem você está em casa, você quer uma maçã e você fala, amigo, me vê, sei lá, teu amigo está em casa, ele vai abrir a geladeira assim, me vê uma. Aí ele vai falar, uma o quê? Você, uma maçã, entendeu? Não tem como saber. É meio esdrúxulo esse meu exemplo, mas essa é a ideia que vocês têm que ter em mente, ok? Então, 3 quartos seria nosso 6 oitavos, seria 3 quartos, 7 oitavos, 8 oitavos. Ou seja, 8 oitavos é o que? 8 dividido por 8. 8 dividido por 8 é 1 polegada. Então aqui seria a nossa 1 polegada. Eu coloquei o polegada aqui, mas o nosso paquímetro ele não existe na representação. Beleza? Então, tá ficando um garrancho. Mas vamos lá. Então, temos as divisões. Aí, ó, essa menorzinha aqui, ó, o 4 dividimos por 2. Então, aqui ficou 8. Então, vamos lá. Primeiro, então, o inteiro dividimos em 4. Então, temos 1 quarto. Depois a gente pegou esse 1 quarto e dividiu na metade, ó, 1 quarto dividido na metade, ou seja, 4 dividido por 2, ou no caso vai ser vezes 2, né? Mas 1 quarto dividido por 2 dá 1 oitavo, então 4 virou 8. E se a gente pegou esse 1 oitavo e dividir de novo por 2, ó, vocês veem que tem isso daqui e mais um aqui. Ou seja, se a gente dividir de novo por 2, teremos 16. Então, 4 vira 8, 8 vira 16. Então, um intervalo desse daqui é 16 avos, ok? Então, a gente tem 16, 16, aí se simplificar fica 1 oitavo, 16, 16, se simplificar fica 1 quarto, 16, 16, se simplificar fica 16, já me perdi aqui. 1 quarto vai ser 5 oitavos, é isso? Não. Ó, 3 oitavos, desculpa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. É isso aí, 6 vira 3, 16 vira 8, 3 oitavos. 6, 7, 16, 8, 16, que é 8 dividido por 16 dá meio. 8, 16, 9, 16, 10, 16, 11, 16, 12, 16, 13, 16, 14, 16, 15, 16 e finalmente 16, 16, que seria 1 polegada. Beleza? E é assim que é construída a nossa escala móvel, ok? Então, tenham isso em mente. Vai ficar mais fácil, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio de ir somando. Então, como que a gente vai fazer quando a gente estiver medindo? Vamos pegar o número inteiro, depois vamos somar com a outra parte da escala móvel, depois com a outra, se tiver, e aí fica fácil de você calcular. Se você começa a tiver uma facilidade, você começa a pegar esse daqui, já vê qual que é e vai seguindo o jogo, tá bom? Então, beleza, vimos a nossa escala fixa e aí temos a nossa escala móvel, tá bom? Então a gente tem 8 divisões, então ele está pegando essa medida aqui
que significa 1/16, de polegada. Então ele está pegando essa medida de 1/16 e dividindo em 8. E aí, se usarmos os princípios da matemática, temos que isso daqui seria 1 sobre 128 polegadas. Opa, não é polegada aqui não, polegada aí em cima. 128 polegadas. Ok? Então, por isso que o nosso paquímetro ele é de resolução de escala 1/128 polegadas. Ok? Porque a gente está pegando 1/16 e dividindo em 8 partes. Ok? Então, aí fica aqui a parte da escala móvel é simples. Então aqui, ó, 8 divisões. Então aqui é 1 de 8. Então aqui, vamos lá, fica mais fácil, ó. 1 sobre 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobre o quê? Sobre 128. Então, quando a gente for fazer as nossas contas para saber a precisão, saber a escala do nosso, qual que é o valor real que estamos medindo, após analisarmos a nossa escala fixa, vamos analisar a escala móvel, tendo em mente que o valor que for alinhado aqui em cima será, por exemplo, aqui. Então, aqui seria o nosso 3, tá? Ele não se escreve, mas é o 3. Se esse daqui estiver alinhado com a escala móvel, vai ser 3 sobre 128, ok? Então temos 1, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tá? Ele é parecido com aquele joguinho lá, o 1080, que você vai arrastando e tem que ir somando as casinhas, é a mesma ideia, beleza? Então você vai ter todos esses múltiplos de 4, ok? E aí é assim que se realiza a nossa análise. Isso é assim que são as casas, a separação das casas. Ok? Então temos uma divisão da escala fixa, que seria 1/16, que escrevemos aqui, ó, 1/16, e vai ser dividida em 8 partes. Então 1 dividido por 8 dá 1 sobre 128, que é a nossa resolução do nosso paquímetro, que é equivalente ao nosso paquímetro, equivalente não, né? Ele sempre quando tiver um paquímetro, sempre é modo de dizer, né? A não ser que ele não tenha escala em polegada, mas um paquímetro universal, quando for a medida de milímetro na resolução de 0,05, você vai ter a escala em polegada de 1/128. Beleza? Então espero que essa parte tenha ficado clara e agora nós vamos começar a entrar. Não vou deixar para a próxima aula para não ficar uma coisa só, que não deixa nas outras. Então, na próxima aula a gente vai ver sobre os exercícios e vamos treinar como que a gente faz as continhas. Mas é essa a linha de raciocínio. Vamos ver a escala grande e vamos reduzindo, tá? Até chegar na escala móvel. Vamos fazer essa soma e aí depois apresentamos em milímetros. E depois a gente ainda consegue verificar polegada. A gente ainda vai somar tudo, dar resposta com a unidade em polegada, mostrar que está polegada, e aí a gente consegue inclusive depois verificar se a gente calculou certo, depois calculamos em polegadas e verificamos a medida em milímetros. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Quando a gente for trabalhar com a escala de se relação a milímetro de 0,02, que seria em polegadas, outra representação. E então isso pode ser um pouco complicado para vocês, que esse é de um jeito, e quando a gente for para uma resolução maior, a gente vai ter outra apresentação que não em fração. Ok? Então, tem gente que tem facilidade, tem gente que tem dificuldade. O importante é vocês entenderem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula de atividades.